Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Eu quero te agradecer por se inscrever no canal, por ter apertado aí o sininho da notificação. Eu estou aqui para cumprir uma promessa e abençoar também a sua vida, aprofundando em um tema que nós já começamos a tratar em outra ocasião, que é a vergonha. E hoje eu quero falar sobre a vergonha de ser você, a sua identidade. Você sabe onde isto nasceu? Então vamos orar e vamos mergulhar, porque a sabedoria é a coisa principal. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais essa oportunidade e privilégio de estarmos aqui. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que a gente veja aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Dá-nos a verdadeira visão, para que nós possamos cumprir a missão, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, escute, você que quer conhecer o método teu, clique no link da descrição deste vídeo e você poderá ter a oportunidade de participar de uma mentoria revolucionária para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. O texto base é Gênesis 3, versículo 7 ao 13, que diz o seguinte: Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passou no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores no jardim. Chamou, pois, o Senhor Deus ao homem e lhe disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. Pegue essa chave. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus: A mulher, por que fizeste isto? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, eu comi. E é por aí que começa o esconderijo do homem, a vergonha, a humilhação. Não sei se alguns de vocês já brincaram de pique-esconde. Ultimamente a minha filha Isabela tem se alegrado com a ideia de se esconder. Papai esconde, ela procura, e quando ela encontra, aquela grande alegria. Mas esse encontro aqui não foi um encontro de grande alegria, foi um encontro de grande tristeza, haja vista o pecado que havia dominado o homem. É com o pecado que nasce a vergonha. Então, se você observar, algumas pessoas estão brincando de pique-esconde até hoje. Mas será que esconder-se de Deus é a saída para viver uma vida feliz? Muitos de nós pensam, assim como Adão, que o segredo ao pecar é se esconder. Evitar ser conhecido. Gente que está evitando a qualquer custo de serem achadas. E as pessoas escondem-se da dor, escondem-se da reprovação, escondem-se do julgamento, da denúncia, da zombaria, do vexame, do escárnio. E aí, esse esconderijo que demonstra a vergonha de estar nu, de estar, vulnerável, impede muitas vezes as pessoas de acessarem algumas coisas em Deus. E essa vida no anonimato, sombria, de fuga, de isolamento, solidão, tem impedido que a mensagem de Deus chegue mais longe. Mas você tem que sair desse lugar da vergonha de ser você mesmo, quem Deus te criou para ser. Resolve essa questão. A purificação te leva a uma nova dimensão. Algumas pessoas querem mascarar a dor,
Na verdade, esse problema sempre está vazando, essa dor escondida sempre está aparecendo de outra forma. Você precisa de tratamento, você precisa de treinamento. As pessoas estão usando máscaras, usam escudos de proteção e tentam distrair a atenção das outras pessoas. Nós nos escondemos dos outros, nos escondemos de nós mesmos e nos escondemos de Deus. Incrível! Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. E aí desenvolvemos alguns mecanismos de defesa. Ficamos especialistas nisto. Há séculos o homem faz isto, sabe? E há milênios, desde o princípio dos tempos, nada mudou. Uma geração em fuga. E isto é fingimento. Isso é falsidade. É um cinismo da alma do homem. Esconder-se por causa da vergonha remonta-nos ao jardim primitivo dos nossos pais. Então, quando você vai para a Bíblia, você começa a compreender esse histórico do homem. Antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha. Eles se amavam. Antes do pecado não havia ansiedade, dor, sofrimento, mas somente alegria e paz. Mas a Bíblia deixa claro que eles estavam nus e não tinham vergonha um dos outros, ou um do outro, né? Essa palavra vergonha, ela é uma palavra que dá uma ideia de vergonha diante do outro. Não é apenas uma vergonha de si. Então nós ficamos com medo das outras pessoas, ficamos com medo da exposição. Sabe, é isso que eu falo de vulnerabilidade, ser quem nós somos, medo do mal, medo do cancelamento, né? Medo da crítica. E esses medos perpetuam por causa da vergonha de ser você. Eu não sei. Ser cancelado, né? Lacração, essas expressões que a gente vê tanto por aí. Existem pessoas que estão se expondo porque entenderam o propósito. Em Gênesis 3, diz que ao abrirem-se os olhos de ambos, perceberam que estavam nus. E aí eles tentam resolver o problema da vergonha cozendo folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só que foi naquele momento que a vergonha invadiu o mundo. Eu tenho falado sobre essa questão de visão ultimamente. E às vezes nós vemos algumas coisas em nós, mas não estamos dispostos a ver o que Deus quer nos mostrar. A ocorrência ali dos nossos pais primitivos de cozer folhas de figueira, até mesmo para esconder de Deus, antes mesmo de Deus aparecer para eles, mostra que o ser humano, por causa da vergonha, inventa desculpas, justificativas. Na verdade, ele tenta se esconder, se cobrir. É um modo defensivo. É um modo defensivo, mas não resolve o problema. O que resolve o problema da vergonha não são os artefatos, não são as estratégias humanas. Quando você entra nesse modo defensivo, você tem que reconhecer isto. Você conhece alguém que está nesse modo defensivo? Que sempre que você confronta ou repreende, ela sente que está sendo atacada? Qualquer palavra que você fala já virou um sermão. É pessoa que quer se esconder, que tem medo de expor a ferida, a dor.
A separação invadiu o relacionamento quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim durante a viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim, pois com medo se esconderam. E Deus pergunta: onde estás? E a pergunta onde estás é apenas uma pergunta retórica. É claro que Deus sabia onde eles estavam. Não tem a ver com tempo e espaço. Essa pergunta é onde vocês se perderam em vocês mesmos, que vocês já não têm conexão comigo. Não se pode esconder de Deus, não se pode mentir para Deus. Uma pergunta retórica é aquela que você já sabe a resposta, mas você quer ouvir o mesmo, você quer ouvir aquilo que é óbvio. Onde você está, Adão? Estou te procurando. Onde você está, Eva? Quais são as árvores? Quais são as árvores que você está usando para se esconder? Ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque estava nu tive medo, me escondi. E Deus sempre vai no ponto nevrálgico, né, que a gente fala. Se você vê essa inteligência de Deus para nos descortinar, para tirar as máscaras, arrancar as escamas, né, as vendas dos nossos olhos, você vai ficar impressionado. Deus é direto. Ele não precisa de uma vírgula, não tem ponto perdido para Deus. A linguagem de Jesus é totalmente direta. Ele não perde uma palavra. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse? Então, a partir daí começa o processo de jogar a culpa um no outro. Porque, na verdade, quem peca junto com você, peca contra você. Então, cuidado com essas conexões. Algumas pessoas fortalecem, algumas pessoas dizem não tem nada a ver. A gente vai arrumar um meio de resolver, mas a resolução só está no entendimento de quem Deus é, daquilo que Deus quer te mostrar, o que Ele tem em você e através de você. Eva disse que é a serpente, Adão disse que é a mulher que tu me destes por esposa, e foi assim que aconteceu. É importante você compreender o contexto e o caminho que nós estamos fazendo para nós chegarmos no nosso objetivo. Tem gente que está se desculpando antes mesmo do problema acontecer. Tem gente que já está falando assim: como é que eu vou justificar todo esse negócio quando der errado? Há pessoas que se especializaram em preparar desculpas para fracassar, ao invés de pagar o preço para vencer. Quantos estão comigo nisso que eu estou falando? Quantos entendem o que eu estou falando? Nós vivemos num mundo, né, de uma agenda progressista, que é especialista nisto. Sempre é um problema, porque as coisas não deram certo, a culpa é do outro, nunca é minha. Esse é o retrato do socialismo, do comunismo que querem implantar na nossa nação. Nunca sou eu, sempre há alguém. As pessoas no casamento, separações que acontecem até mesmo no casamento, sempre a culpa da separação é o outro. E aí depois tentam arrumar isto de uma maneira equivocada, fora de Deus, em vez de fazer uma introspecção e pensar sobre aquilo que deu errado, assumir cada um a sua responsabilidade, o homem se perde no relacionamento porque perdeu a conexão com Deus. E ao perder a conexão com Deus, você se perde em si mesmo. E problemas não são resolvidos desta forma. Obviamente, os dois são culpados.
Só que alguns querem jogar a culpa inteira no outro. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros, nós precisamos voltar, né, ao Éden. Na verdade, o Éden tem que voltar a nós, o jardim de delícias, o prazer em ter o sorriso de Deus. Sabe, quando o coração do homem é endurecido, eles ficam cínicos e ficam sem vergonha. Eles perdem a vergonha. E o homem tem sido governado pela vergonha. E ele quer lidar com a vergonha sem vergonha na cara, né? Não dá para lidar com a vergonha dessa forma. Nós nos escondemos e as únicas pessoas que não sentem vergonha são os sociopatas, né? Pessoas que não têm empatia, têm dificuldade ou incapacidade de se relacionar com as outras pessoas. Esses viram cara de pau mesmo, eles são chamados sem vergonha. Alguns deles se tornam zombadores, escarnecedores. Mas escute, o que nós precisamos entender sobre essa questão? O ponto principal deste entendimento é que Deus, Ele quer te arrancar de alguns lugares e te expor. E ao te expor, primeiro aos olhos dele, você vai se expor aos olhos da sociedade, sem medo de ser você. Olha, para não sentir mais vergonha, as pessoas precisam ouvir a voz audível da vergonha. Mas se elas não ouvem que existe uma vergonha, elas não serão afetadas por essa vergonha mais. Então, talvez hoje você possa pensar: o que tem me causado vergonha? Por que esse lugar? No fundo, quando as pessoas embrutecem, elas não suportam a realidade da exposição, petrificam os seus corações e não sabem lidar mais com a vergonha, não sabem lidar mais com a culpa, não sabem mais lidar com o medo. Se você observar, Davi, ele fugia de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão. Os seus irmãos, na casa do seu pai, ele ouviu coisas. Havia uma retaliação contra Davi e passou a ter uma retaliação sobre toda a sua família. A gente sabe desta história de Davi. A história de Davi, ela é composta de coisas boas, mas algumas coisas também tristes aconteceram e ele teve que suportar essa vergonha de algo que ele tentou ocultar de Deus. A gente sabe a história de Batseba, dali de onde nasceu Saul. E Deus não quer que uma vergonha se instaure sobre a sua história familiar. Só que Davi, ele ajunta-se a vários homens, que naquele momento de aperto se comprometeram com ele, e provavelmente aqueles 400 homens também passaram pela vergonha e foram expulsos da sua sociedade. Eram homens amargurados de espírito, individualizados. Aí você pensa, não tem futuro para eles, eles são os improváveis. Deus pode arrancar o homem da vergonha. Davi superou e ele treinou esses homens. Se tornou um exército. O que falta é sermos treinados para sairmos do lugar da vergonha e fazermos aquilo que nós podemos fazer. E todos verão e darão testemunho daquilo que nós fazemos. Será para a glória de Deus. E quantas pessoas serão arrancadas deste lugar
no qual elas estão escondidas, no lugar onde elas escondem a dor, os traumas do passado, as feridas, as decepções, as frustrações. Rejeitados, considerados pários da sociedade. Na verdade, eles transformaram aquele desprezo a partir do entendimento de certas verdades em energia para vencer e se transformaram no maior exército que já existiu debaixo desse céu. Aqueles 30 valentes de Davi, porque sempre vai tendo aqueles que se aproximam mais, depois 3, eles estão passando desse lugar de separação, de amargura, ressentimento e derrota e se transformam em guerreiros. A vergonha pode se tornar uma plataforma para a superação. Por isso, alguém diz que por trás do seu bloqueio está o seu propósito. A vergonha pode estar associada a um bullying que você sofreu na escola, vícios, depressão, violência. É a vergonha que leva ao suicídio, tantos distúrbios alimentares, uma geração escravizada com medo da exclusão. A vergonha sempre vai dizer que você não é suficientemente bom. Para um estudioso chamado Jung, a vergonha é o pântano da alma. Todos nós temos o sentimento de vergonha. A vergonha tem a sua subjetividade. Nós nos encontramos, de vez em quando, nós seguimos adiante, temos uma determinação para fazer algo, estamos prontos para vencer, para ir adiante, e você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí de repente vem a vergonha e diz, não, não, você não é essa Coca-Cola toda, você não é bom o suficiente, você ainda nem terminou a faculdade, e aí você deixa de fazer. No fundo, ela é sutil. A propósito, seu marido te abandonou, a sua esposa foi embora de casa, aí essas coisas que aconteceram na sua história de vida, separação, tantas coisas acontecem na vida das pessoas e essas pessoas se limitam àquilo que aconteceu. A vergonha vai dizer, eu sei o que você fez com sua mãe, eu sei o que você aprontou com seu filho. Eu quero que até o final desse vídeo áudio aqui especial para você, você saia desses lugares que querem te limitar. Alguém diria, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei de onde veio a sua família, mas para aumentar a sua vergonha, eu sei de onde você veio. Sabe, eu estou dizendo isto porque se nós olharmos, quando eu olho a minha história, e você pode olhar a sua história, alguns de vocês conhecem a minha história, só que toda a história que você está vivendo hoje, ela ainda não é tudo que você vai viver. Então, o seu passado quer te envergonhar, e as pessoas podem usar do seu passado para trazer essa vergonha. A vergonha, ela tem um dedo em riste. Ela vai dizer, eu sei que você foi abusado quando criança. Você não é suficientemente bonito. Você não é esperto. Você não é tão talentoso assim. Foi o que os fariseus disseram a Jesus, querendo desqualificá-lo. Tu és nascido todo em pecado. Sabe? Imagine. De onde você saiu, pode sair alguma coisa boa? De Nazaré? A vergonha, ela vai tentar te desqualificar diante das suas capacidades, habilidades, seus dons, talentos, para você não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e ela vai usar pessoas. Por que você está fazendo essas coisas? Nós precisamos
conhecer a sua vida e a sua vida precisa ser tratada para ser curada, para a vergonha não te limitar. Eles queriam saber também sobre a vida de Jesus. Só que eles queriam envergonhar a Jesus. Tem gente querendo te envergonhar também. A vergonha é aquela coisa que você diz a si mesmo. Mas normalmente foi porque alguém te disse antes. Quem você pensa que é para fazer isso? Eu tenho um short aqui, na verdade se tornou um vídeo, né? Mais de 1 minuto, mais de 60 segundos se torna um vídeo falando sobre vulnerabilidade. Não tenha medo de expor a sua vulnerabilidade, porque a sua cura está aí. Então vejamos, a vergonha é diferente de culpa. A culpa diz, eu errei. A vergonha diz, eu sou um erro. Ben Brown escreveu um livro incrível. E há muitos livros para tratar essa questão de coisas que aconteceram desde o Éden, que não foram resolvidas. A vergonha dirá a você que há alguma coisa em você que fará com que as pessoas que chegam perto de você descubram que você não é merecedor de respeito, dignidade e de apreço. Por causa disso, a vergonha em você vai manter as pessoas, longe, e vai esconder você dentro de você mesmo, achando que quando as pessoas chegam perto, elas vão te rejeitar por aquilo que você é. É tão sutil. Chris Borgman, ele diz o seguinte: normalmente essa pessoa cria um caso contra quem se aproxima para viver sozinha com seus segredos. Então começa a autossabotagem na vida, nos relacionamentos, nas conexões. E o que consolida a vergonha é a mentira que eu não sou suficientemente bom, porque não sou digno de amor, não sou digno de respeito, não sou perfeito. E eu espero que vocês compreendam a linha tênue, mas reveladora do que eu estou falando. Você precisa compreender que tem coisas, que foram ditas a você sobre dignidade, sobre merecimento, que no fundo te impede de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Ele vai te honrar quando você resolver fazer. A lâmpada tem que ser colocada no velador e não debaixo do alqueire, não debaixo da cuia. Ela precisa iluminar. O inimigo não quer que você chegue nesse lugar. Por isso, tantas coisas têm limitado o ser humano. Uma sociedade cheia de plásticas, de texturas, de imagens, de publicidade, marketing. Uma sociedade que não tem coragem de ser imperfeita. As pessoas postam as suas fotos nas mídias sociais e só à noite sabe a história da vida delas, os remédios que elas tomam, depressão, mas sempre querendo passar uma imagem sem ser tratada profundamente nos seus traumas. E é por isso que a vulnerabilidade é esta coragem para ser imperfeito. A vergonha dirá a você, você não é suficientemente rico, ou branco, ou negro, ou bonito, ou inteligente. A vergonha sempre vai te limitar. A vergonha é o medo da dissociação. Existem muitas pessoas com o coração partido, que se apresentam com aparências indesejáveis, convencionais. Não são convincentes, mas são coniventes e agem segundo as conveniências. Pessoas alienadas, solitárias com as suas frustrações.
Agora você sabia que intimidade, por isso que é necessário a exposição, não precisa de exibicionismo. Intimidade, ela está relacionada a chegar perto para ver o que está dentro. É a raiz da palavra íntimo. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Ver o que está lá dentro. Descortinar esses pontos cegos. Vai mostrar a você quem Deus é, quem você é em Deus. Vai dar sentido à sua vida e às conexões íntimas de relacionamentos. Porque há muitas pessoas no meio da multidão que continuam se sentindo solitárias. Na verdade, intimidade não é ter muitas pessoas à sua volta, mas ter muitas pessoas bem próximas de você. E isso faz toda a diferença. Nós somos criados para nos sentirmos amados e para amar. Relacionamentos são a chave para uma vida bem-sucedida. Há pessoas que só têm relacionamentos na superfície. Elas não têm com quem se abrir. Elas não têm com quem se desabafar. Elas mantêm a distância porque elas não querem expor as suas falhas.